Olá, vamos hoje dar uma olhada mais a fundo num texto teológico que recebemos, chamado Cristo, este tão desconhecido Ish. Olá. Um texto denso, né? Sim, bem denso. Ele foca bastante na morte, ressurreição e ascensão de Jesus. O argumento principal é que esses eventos são o ápice da obra dele e que já estavam determinados por Deus. Exato. Então, nossa ideia aqui é investigar esses argumentos, por que seriam tão cruciais esses eventos e como que o texto usa a predestinação e as profecias para defender isso. Vamos tentar desembalar isso juntos. Vamos lá. É um ponto central na teologia cristã, né? Com certeza. E o texto já começa de forma bem direta, né? Dizendo que parece até paradoxal, mas nada na vida de Cristo faria sentido sem a sua morte, ressurreição e ascensão. Pois é. Apresenta como algo essencial para a conversão processual, para a regeneração, santificação, enfim, para todo o processo de salvação daqueles que o texto chama de eleitos. Esses eleitos, no caso, seriam os escolhidos por Deus para salvação nessa visão específica do texto. Exatamente. A ideia é que tudo na vida de Jesus apontava para esse final. E o argumento sobre a morte dele é bem específico, né? Sim, muito. O texto diz que foi uma morte substitutiva e inclusiva, vicária. A ideia central é que Cristo morreu no lugar de outros. Certo, substituindo. Isso, pagando pela morte espiritual que veio com o pecado humano. E aí a ressurreição entra como a oferta da vida eterna para esses mesmos eleitos. Entendi. Então é uma dupla. Morte que paga a dívida e ressurreição que dá a vida. Exato. Sem esses dois elementos, segundo o texto, o propósito divino todo falharia. Não teria como se concretizar. E aí entra a parte que eu achei, assim, bem intrigante. A questão da pré-ordenação. Ah, sim. Esse é um ponto forte do texto. Ele argumenta que a morte de Cristo não foi um acidente, um erro de percurso, mas algo decretado por Deus antes dos tempos eternos. Isso é forte. Muito forte. E ele busca apoio bíblico para isso, claro. Sim, cita Efésios 1, falando da escolha antes da fundação do mundo, e até Apocalipse, com a imagem do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É uma perspectiva que coloca tudo num plano divino traçado desde sempre, né? E o interessante que você mencionou antes de começarmos é como isso contrasta com a ideia de livre-arbítrio humano, né? Exatamente, o texto faz um contraste bem direto. Ele usa Romanos 3, aquela passagem que diz não há justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus, para argumentar que nós, seres humanos, em nossa condição de pecado, não teríamos a competência para fazer escolhas espirituais genuínas. Quer dizer, a gente poderia fazer escolhas morais, tipo ser bom ou mal em certo sentido humano. Isso, escolhas do dia a dia, morais, mas a escolha de buscar a Deus, de se voltar para Ele, para a salvação, segundo o texto, essa capacidade estaria comprometida pelo pecado. Saquei. Então, nessa leitura, a salvação não seria algo que a gente inicia ou escolhe buscar por conta própria. Não, seria resultado exclusivo dos decretos eternos do Pai, como o texto coloca. A iniciativa, a capacidade, tudo seria divino. Entendi. A ênfase é total na soberania de Deus nesse processo. Total. O livre-arbítrio humano, nesse contexto espiritual de salvação, ficaria em segundo plano ou até mesmo ausente na iniciativa. E para reforçar essa ideia de um plano divino, de algo já escrito... Aí vem as profecias. Exato. O texto dedica uma parte considerável a listar profecias do Antigo Testamento que teriam sido cumpridas ali nos eventos finais da vida de Jesus. Sim, funciona como uma espécie de evidência textual, né? Para mostrar que não foi algo improvisado, mas que já estava anunciado nas Escrituras. É uma lista longa mesmo. Cita, por exemplo, a entrada em Jerusalém no jumentinho, ligando com Zacarias. Zacarias 9:9. E a traição por um valor específico, as 30 moedas de prata. Que também estaria em Zacarias, né? 11:12. Isso. E o silêncio dele diante dos acusadores, como em Isaías 53. A divisão das vestes, do Salmo 22, até o sepultamento entre os ricos, também de Isaías 53. Uau! É bastante detalhes. Sim. E o objetivo do texto ao listar tudo isso não é só mostrar coincidências, é reforçar a ideia de um fio condutor, de um plano divino consistente que atravessa todas as Escrituras. Desde Gênesis, que ele menciona também? Exato, desde a promessa lá em Gênesis 3.15 sobre a semente da mulher até os Evangelhos.
o texto usa o exemplo de Lucas 24, onde o próprio Jesus ressuscitado explica aos discípulos como as Escrituras falavam sobre ele, sobre seus sofrimentos e glória. Então a morte e a ressurreição de Cristo seriam o tema central das Escrituras, é isso? É o que o texto argumenta citando 1 Coríntios 15. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A chave está nesse segundo as Escrituras. Entendi. Então, para resumir a visão geral desse material, a morte e ressurreição de Cristo são o evento-chave, central, pré-determinado por Deus, anunciado nas profecias. É essencial para a salvação, que é vista como uma obra divina para os eleitos, não dependendo da nossa escolha ou iniciativa. É uma visão teológica bem específica e amarrada, né? Com foco na soberania divina. Exatamente. E isso nos leva àquela reflexão final que o próprio texto provoca, citando: "A letra mata, mas o espírito vivifica." Interessante essa citação no final. Pois é. O texto sugere a necessidade de conhecer o Jesus das Escrituras e não ficar só nas Escrituras do Jesus. O que será que isso quer dizer na prática? Boa pergunta. Buscar algo além do texto escrito. Talvez. Que camadas de entendimento ou que tipo de experiência poderiam surgir ao se pensar nessa distinção entre a informação sobre Jesus e a pessoa de Jesus, ou o espírito por trás da letra? Fica aí uma questão para quem explora essas ideias, né?